Você já se pegou falando sozinho, no banho, caminhando pela casa, antes de dormir, repetindo conversas inteiras na sua mente, como se estivesse diante de alguém que nem está ali. E já se perguntou, com certa curiosidade ou até vergonha, o que há de errado comigo? Por que eu faço isso? E se eu te dissesse, com toda serenidade, que talvez não haja nada errado, mas sim uma mensagem profunda do seu subconsciente tentando ser ouvida, organizada e curada através dessa conversa silenciosa que você tem com você mesmo? As pessoas costumam imaginar que falar sozinho é apenas uma excentricidade, uma mania estranha, algo que precisa ser escondido. Porém, sob a luz dos ensinamentos de Joseph Murphy da filosofia do novo pensamento, esse comportamento revela algo muito mais profundo. É a sua mente subconsciente tentando colocar para fora aquilo que você não teve coragem, não teve espaço ou não teve consciência suficiente para expressar. O que você diz quando fala sozinho é, na verdade, o espelho daquilo que você já vem dizendo para si mesmo em silêncio há muito tempo. A diferença é que, quando as palavras começam a sair pela boca, você tem uma chance rara de enxergar seu mundo interior com mais clareza. Quando você fala sozinho, não está apenas conversando com o nada. Você está conversando com o centro criador da sua vida. Joseph Murphy explica que o subconsciente é como um grande jardim, e cada palavra, cada pensamento, cada frase que você repete é uma semente lançada neste solo fértil. Pensar é plantar, falar é regar. Por isso, não é indiferente o tipo de diálogo que você alimenta consigo mesmo. Há pessoas que, quando falam sozinhas, se insultam, se diminuem, se ameaçam. Outras, sem perceber, se animam, se acalmam, se encorajam. Em ambos os casos, uma lei está em operação. Aquilo que você repete ao subconsciente, ele aceita como verdade e começa a transformar em experiência. Antes de avançarmos, eu quero te convidar a algo muito simples, mas profundamente simbólico. Se você sente que existe algo maior guiando a sua vida, se em algum momento já intuiu que não está sozinho nesse universo e que há uma inteligência amorosa conduzindo cada detalhe da sua jornada, inscreva-se agora no canal e curta este vídeo. Não é apenas um gesto mecânico, é um sinal interno de que você está escolhendo conscientemente caminhar nessa jornada de transformação mental, espiritual e financeira. Cada vez que você se inscreve, que permanece, que volta para ouvir esses ensinamentos, você diz ao seu subconsciente: eu estou disposto a aprender uma nova maneira de pensar, falar e criar a minha realidade. Observe, por um instante, o tipo de diálogo que você mais trava com você mesmo. Quando você fala sozinho, você se elogia ou se acusa? Você ensaia vitórias ou desastres? Você repete declarações de medo ou de fé? Talvez você nunca tenha parado para prestar atenção nisso, mas esse é um dos pontos mais importantes de toda a sua vida espiritual. Porque, como Joseph Murphy nos lembra, não é aquilo que você diz aos outros que cria o seu destino, é aquilo que você aceita, em silêncio, como verdade sobre si mesmo. E o falar sozinho é como uma janela que se abre para mostrar, em voz alta, aquilo que você vem aceitando em silêncio. Muitas vezes, a pessoa que fala sozinha está tentando organizar emoções que não foram acolhidas. Ela revive discussões, responde ao que não respondeu na hora, briga com quem não teve coragem de enfrentar, se defende de acusações que talvez ninguém tenha feito, mas que ela mesma repete internamente há anos. O subconsciente funciona como um grande gravador. Ele registra cada palavra carregada de emoção, cada pensamento que se repete com intensidade, cada imagem mental que você aceita como verdadeira. Depois, ele projeta isso na sua vida como circunstâncias, encontros, oportunidades ou bloqueios. Quando a mente está carregada de conflitos não resolvidos, esse falar sozinho se torna uma válvula de escape para a pressão interna. Eu quero que você perceba algo importante. O problema não é falar sozinho. O problema é o conteúdo da conversa. Há quem diga: eu me peguei xingando a mim mesmo em voz alta, dizendo que sou burro, que nunca vou dar certo, que estrago tudo. Você percebe o que isso significa? Não é apenas um desabafo. É uma oração negativa, uma afirmação dirigida ao seu subconsciente. Quando você repete para si mesmo, com emoção, eu sempre estrago tudo, você está dando uma ordem ao seu subconsciente, e ele, como um servo fiel e sem julgamento, responde: sim, é assim que você acredita, então é assim que será. Ao mesmo tempo, existem pessoas que, intuitivamente, usam esse diálogo interior como uma forma de oração científica, mesmo sem saber. Elas caminham pela casa dizendo: vai dar certo. Deus está comigo. Alguma coisa boa vai sair disso. Eu consigo. Eu vou encontrar uma saída. À primeira vista,
Parece apenas um ritual de autoajuda, uma tentativa de se acalmar. Mas, espiritualmente, isso é muito mais profundo. Essas pessoas estão impregnando o subconsciente com imagens e palavras de fé. Estão preparando o campo interior para receber soluções, ideias, caminhos. Estão se harmonizando com a inteligência infinita que habita dentro delas. Você já percebeu como seus pensamentos moldam a sua realidade? Observe, com honestidade, quais frases você mais repete quando fala sozinho. Elas são sementes. E toda semente, mais cedo ou mais tarde, encontra um jeito de germinar. Eu quero te convidar a fazer um exercício de consciência agora, enquanto ouve minha voz. Lembre-se da última vez em que você se pegou falando sozinho. O que você dizia? Você estava se defendendo, se justificando, se culpando, prevendo tragédias? Ou estava confiando, agradecendo, declarando algo positivo? Escreva nos comentários, se sentir no coração, qual é a frase que você mais percebe se repetindo na sua mente? E seja sincero consigo mesmo, porque esse é o ponto exato onde o seu destino começa a se mover, no nível do pensamento que você aceita e reforça. Muita gente entra em conflito porque, de boca, repete frases espirituais bonitas, mas, por dentro, o diálogo é outro. Na frente das pessoas, diz: eu confio em Deus, tudo está nas mãos dele. Mas quando está sozinho, o que sai é: isso nunca dá certo comigo. Eu sempre fico para trás. Nada flui na minha vida. O subconsciente não é impressionado pelas palavras decoradas, mas sim pelaquilo que é repetido com emoção verdadeira. É o tom da sua fala interior que demonstra em que você realmente crê. Por isso, Joseph Murphy insiste tanto na lei da crença. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. E eu acrescentaria, adaptando ao nosso tema, assim como o homem fala consigo mesmo, assim o seu subconsciente registra, e assim a sua vida responde. Quando você fala sozinho, está revelando qual Deus você realmente cultua em seu interior, o Deus do medo ou o Deus da confiança. Para muitos, Deus é mencionado nos lábios, mas quem de fato governa o coração é a preocupação. Outros falam pouco de religião, mas mantêm um diálogo interior profundamente confiante. Existe uma inteligência maior guiando tudo. Algo bom está a caminho. Mesmo sem entender, eu confio. Essas frases, repetidas com sinceridade, são como orações científicas, ainda que espontâneas. Elas se tornam moldes invisíveis, formas mentais, que o subconsciente utiliza para organizar circunstâncias compatíveis. Talvez, agora, você esteja começando a entender por que algumas pessoas que falam sozinhas parecem mais centradas e resilientes, enquanto outras vivem presas a um ciclo de ansiedade. Não é a fala que define, é o conteúdo escondido nela. Quando você se tranca no quarto e começa a dizer em voz alta: calma, está tudo bem, você já passou por coisas piores, Deus sempre te ajudou, e vai ajudar de novo, você está atuando, sem perceber, como terapeuta de si mesmo. Você está usando a palavra para reorganizar a energia dos seus pensamentos, para pacificar o subconsciente que está agitado. Agora eu quero te fazer um convite de coragem interior. Se você sente, ouvindo isso, que esse poder está despertando dentro de você, se percebe que essa conversa não é apenas mais um vídeo, mas um chamado para mudar a forma como você fala com você mesmo, escreva nos comentários, com toda a fé: eu creio no poder divino que habita em mim. Quando você escreve, você materializa. Quando declara, você assume um novo posicionamento interior. Não escreva por impulso vazio, mas como um pacto silencioso com a sua própria alma. Perceba também que, muitas vezes, o hábito de falar sozinho é o subconsciente tentando corrigir algo que a mente consciente não teve tempo de elaborar. Você sai de uma conversa difícil e, horas depois, está repetindo o diálogo, respondendo do jeito que gostaria de ter respondido, dizendo que engoliu. Isso mostra que há emoções ali que não foram digeridas, que ainda estão circulando dentro de você. Enquanto você não muda a interpretação dos fatos, o subconsciente continua rodando o mesmo arquivo mental, esperando uma nova orientação. E é aí que entra o grande segredo. Você pode transformar essa repetição em cura. Em vez de usar esse diálogo interior para se torturar, você pode usá-lo para se libertar. Em vez de repetir: eu devia ter falado isso, eu sou um idiota por ter ficado quieto, você pode começar a dizer: eu aprendo com essa situação. Na próxima vez, eu serei mais firme e mais tranquilo. Eu me perdoo por não ter agido como gostaria. Eu estou amadurecendo. Percebe a diferença? Em ambos os casos, você está falando sozinho. Mas, em um, você está ferindo a própria alma. No outro,
está acolhendo e reeducando o subconsciente com amor. Joseph Murphy nos lembra que o subconsciente não discute com você. Ele não diz, isso é exagero, não é bem assim. Ele apenas registra. Se você implantou a ideia de que não presta para nada, ele começa a organizar emoções, lembranças, escolhas e até posturas físicas que confirmem essa crença. Se, ao contrário, você começa, com perseverança, a repetir, existe algo bom em mim. Eu fui criado por uma inteligência divina. Eu posso errar, mas não sou um erro. Eu posso aprender, crescer e prosperar. O subconsciente começa a procurar dentro de você e na sua vida provas disso, até que essa nova imagem se torne natural. A grande virada acontece quando você percebe que falar sozinho pode deixar de ser um reflexo descontrolado e passar a ser um instrumento consciente. Você pode escolher transformar esse hábito em uma forma de oração científica aplicada ao dia a dia. Como seria a sua vida se, em vez de se xingar diante de cada erro, você respirasse e dissesse, em voz baixa, eu escolho aprender com isso. Eu sou guiado pela inteligência divina. Tudo coopera para o meu bem? Como seria a sua paz interior se, ao invés de repetir vai dar tudo errado, você treinasse sua boca para afirmar, Deus abre caminhos onde a minha mente ainda não enxerga saída. E eu quero te convidar a refletir profundamente sobre isso. Qual pensamento você mais repete ao longo do dia, e o que ele está criando na sua vida? Você já observou que, muitas vezes, o diálogo que você tem com você mesmo é muito mais duro do que aquele que você teria com qualquer pessoa que ama? Você diria para um filho, um amigo ou alguém querido as mesmas coisas que diz para si, quando está irritado? Se a resposta for não, então está na hora de reconhecer que há algo sagrado em você que merece ser respeitado. E isso começa pela maneira como você fala consigo mesmo, seja em silêncio, seja em voz alta. O subconsciente tenta se expressar o tempo todo, através de sonhos, de sensações físicas, de intuições e, muitas vezes, através desse falar sozinho que escapa sem que você perceba. Ele está pedindo direção, pedindo novas crenças, pedindo novas imagens. Ele está dizendo, diga-me, com firmeza e amor, quem você quer ser. Dê-me uma nova história para registrar. Ofereça-me novas palavras para que eu possa criar uma nova realidade. É por isso que, a partir de agora, cada vez que você se pegar falando sozinho, lembre-se, este é o seu momento de poder. Este é o instante em que você pode escolher entre repetir a velha programação do medo ou começar a instalar, com a força da palavra, a programação da fé. Quando começamos a observar com carinho nosso próprio diálogo interior, algo muito especial acontece. Deixamos de ser vítimas dos pensamentos para nos tornarmos observadores conscientes deles. E essa mudança de posição é profundamente espiritual. Até então, você talvez acreditasse que é assim mesmo, que você é nervoso, ansioso, pessimista, explosivo por natureza. Mas, quando você começa a perceber aquilo que diz para si mesmo, especialmente quando fala sozinho, descobre que esse jeito de ser é, na verdade, um conjunto de programas mentais que foram plantados ao longo da vida e repetidos até se tornarem automáticos. Joseph Murphy ensina que a mente consciente é como o jardineiro, e o subconsciente é o solo. A terra não escolhe o que vai nascer, ela apenas aceita a semente que recebe. Se você planta medo, nasce medo. Se você planta fé, nasce fé. Se você planta culpa, nasce culpa. Se você planta confiança, nasce confiança. E o falar sozinho é o momento em que o jardineiro está com a mão cheia de sementes, jogando-as na terra sem perceber. Cada frase dita com emoção é uma semente deixada nesse terreno invisível que, mais cedo ou mais tarde, vai dar fruto. Muitas pessoas têm uma voz interior extremamente crítica, que aparece de forma muito clara quando elas falam sozinhas. Você é um ridículo. Você estraga tudo. Ninguém gosta de você. Você nunca vai chegar lá. Talvez você reconheça, em alguma medida, esse tipo de fala. E o mais curioso é que, na maior parte das vezes, essa voz não é originalmente sua. Ela foi aprendida. Talvez seja o eco de um pai muito severo, de uma mãe extremamente ansiosa, de professores que humilharam, de pessoas que disseram que você não tinha jeito. O subconsciente grava essas vozes, e com o tempo, elas começam a falar de dentro como se fossem você. Quando você fala sozinho e se insulta, está, sem perceber, repetindo aquilo que um dia ouviu de alguém ou deduziu sobre si mesmo diante de alguma dor. O diálogo interior agressivo é a memória emocional se manifestando. Mas aqui está a boa notícia. Assim como um dia essa voz foi programada, ela também pode ser reprogramada. Esse é o coração da mensagem de Joseph Murphy. Nada está condenado no plano mental.
Crenças podem ser substituídas, palavras podem ser retrabalhadas, imagens podem ser renovadas. O subconsciente não é um carrasco, é um servo fiel. O que você o ensinar, ele reproduzirá. Imagine por um momento que você está diante de um grande gravador. Cada frase que você pronuncia quando fala sozinho é uma mensagem enviada para esse gravador. Amanhã, o que esse aparelho vai reproduzir? Exatamente aquilo que você falou hoje. Assim funciona o subconsciente. Quando você, diante de um desafio financeiro, diz em voz alta: "Eu nunca vou sair dessa situação", o gravador registra. E amanhã, quando surgirem oportunidades, você pode não enxergá-las, porque o subconsciente precisa ser coerente com a mensagem recebida. Ele direciona sua atenção apenas para aquilo que confirma a crença implantada. Agora, se nessa mesma situação você treina sua boca para dizer: "Ainda que eu não veja agora, existe uma saída. A inteligência divina abre caminhos para mim. Eu estou aprendendo a prosperar." O subconsciente registra outra coisa. Ele começa a procurar ideias, conexões, pessoas, soluções compatíveis com esse novo padrão. Você percebe a diferença? Falar sozinho deixa de ser uma autoagressão e passa a ser um ato de criação consciente. Talvez você já tenha tido a experiência de, em um momento de angústia profunda, começar a andar pela casa, falando consigo mesmo, tentando se acalmar. Calma, respira, vai passar. Deus sabe o que está fazendo. Aguenta mais um pouco. Esse tipo de fala espontânea, mesmo desajeitada, já é um movimento de cura. É a parte sábia de você tentando consolar a parte ferida. Você se torna, por alguns instantes, pai e mãe de si mesmo. O que Joseph Murphy propõe é que esse movimento deixe de ser apenas um desespero ocasional e se transforme em uma prática diária, lúcida e amorosa. Usar a palavra para programar o subconsciente com fé, ao invés de medo. Você já percebeu como, às vezes, você ganha uma discussão na sua própria cabeça? Você imagina a pessoa que te magoou, repete o que ela disse, responde de volta, se defende, acusa, prova que está certo. E, ao final, se sente exausto, como se realmente tivesse brigado com alguém. Isso acontece porque, para o subconsciente, a experiência imaginada tem impacto semelhante à experiência vivida. Quando você revive cenas de conflito falando sozinho, o corpo responde com tensão, adrenalina, taquicardia. Você alimenta, sem perceber, um ciclo de ressentimento. Mas veja que coisa maravilhosa, o mesmo mecanismo que te aprisiona pode te libertar. Se, ao invés de repetir a briga, você começa a falar sozinho de outra maneira, por exemplo, eu escolho me livrar desse ressentimento. Eu posso não concordar com o que essa pessoa fez, mas eu não vou mais carregar esse veneno em mim. Eu solto, eu libero, eu entrego a Deus e sigo em paz. Você está orientando o subconsciente a criar uma nova resposta emocional. E com o tempo, essa nova resposta começa a parecer mais natural do que a antiga. É assim que a cura mental se manifesta, pela repetição consciente de novas imagens e novas palavras. A oração científica, como Joseph Murphy explica, é justamente isso. A união da mente consciente, que escolhe a ideia a ser plantada, com o subconsciente, que materializa essa ideia em forma de experiência. Quando você fala sozinho de forma negativa, está fazendo uma espécie de oração às avessas. Quando você fala sozinho de forma positiva, confiante, harmoniosa, está praticando oração científica sem rituais complicados, sem fórmulas rígidas, apenas usando a palavra como ponte entre você e a inteligência divina. É por isso que o conteúdo da sua fala interior é tão importante. A partir de agora, eu quero te convidar a um novo nível de responsabilidade amorosa consigo mesmo. Não se trata de se culpar por tudo que já falou de negativo, isso seria apenas repetir o velho padrão de autoataque. Trata-se de decidir, hoje, que você não vai mais usar sua boca e sua mente como instrumentos de maldição contra si mesmo. Se for para falar sozinho, que seja para abençoar, para afirmar o bem, para declarar a verdade espiritual sobre quem você é. Se esse entendimento está fazendo sentido para você, se em algum nível você sente que o Espírito de Deus usa essas palavras para te lembrar de algo que você já sabia, lá no fundo, mas tinha esquecido, deixe nos comentários qual área da sua vida você mais deseja transformar. Relacionamentos, finanças, saúde emocional, vida espiritual? Escreva. Eu escolho transformar a área _______ da minha vida. Quando você faz isso, você não está apenas interagindo com um vídeo, está dando uma direção ao seu subconsciente. Sua palavra é uma semente poderosa. Talvez você esteja se perguntando,
Mas eu posso simplesmente começar a falar positivo e mudar tudo? A resposta é sim, mas compreenda que não é um passe de mágica. É um processo. Você não plantou suas crenças negativas em um dia, nem em uma semana. Foram anos de repetição. Da mesma forma, você vai precisar de constância para reprogramar o subconsciente. A diferença é que, quando você escolhe conscientemente o que repete, o tempo começa a trabalhar a seu favor. Cada vez que você pega um pensamento destrutivo e o substitui por uma afirmação edificante, você está girando lentamente o leme da sua vida em outra direção. Pense no seguinte exemplo: alguém comete um erro no trabalho. Imediatamente, começa a falar sozinho: eu sou burro. O chefe vai me demitir. Eu estrago tudo. Sabia que isso ia acontecer. Essa sequência de frases cria um clima interior de pavor e derrota. O subconsciente registra: eu sou burro, vou ser demitido, estrago tudo. Agora, imagine essa mesma situação, mas com outra resposta: eu errei, é verdade, mas eu posso aprender. Todo profissional comete erros. Eu estou crescendo. Eu vou corrigir isso com calma. Deus me dá sabedoria para resolver. Percebe? Não é negar a realidade, não é fingir que não houve erro. É escolher outro significado para o erro. É falar consigo mesmo como quem educa uma criança com amor e firmeza, em vez de humilhá-la. Esse é um ponto muito importante. A forma como você fala sozinho revela se você aprendeu a ser pai e mãe de si mesmo no plano interno. Quando a sua voz interior é apenas acusadora, você está repetindo o padrão de um mundo que ainda não aprendeu a amar. Quando a sua voz interior é firme, mas acolhedora, você está se alinhando com a maneira como a inteligência divina olha para você, não como um culpado irrecuperável, mas como um ser em crescimento, sempre capaz de aprender, se arrepender, recomeçar. E você, como tem falado com você mesmo? Se quiser, compartilhe nos comentários uma frase negativa que você percebe que repete muito, e depois escreva ao lado a versão positiva que você quer instalar no lugar. Por exemplo, eu sempre erro pode se tornar eu estou aprendendo e melhorando a cada experiência. Ninguém me respeita pode se transformar em eu me respeito, me valorizo e atraio relações mais saudáveis. Esse pequeno exercício, se feito com sinceridade, já é uma forma de reprogramação. Talvez você se pergunte: mas e se eu não acreditar no que estou falando? Não vai ser uma mentira? Joseph Murphy responde a isso de uma forma muito simples: a repetição amorosa e perseverante transforma a crença. Você não precisa sentir uma fé gigantesca no início. Precisa apenas estar disposto a dar uma nova sugestão ao subconsciente, várias e várias vezes, até que isso se torne familiar. O sentimento virá com o hábito. Assim como, um dia, você se acostumou a acreditar em coisas negativas sobre si mesmo porque as ouviu muitas vezes, você também pode se acostumar a acreditar no bem. Lembre-se, a fé não é apenas emoção, é decisão. É a escolha de confiar na presença de uma inteligência maior do que os seus pensamentos de medo. Quando você fala sozinho e diz: eu não sei como, mas eu creio que algo bom está acontecendo agora em meu favor. A sabedoria divina me guia. Você está decidindo pela fé, mesmo que o coração ainda esteja tremendo. E essa decisão, repetida dia após dia, muda tudo. Se, até aqui, algo tocou você, eu quero te pedir de forma muito sincera: se inscreva neste canal e curta este vídeo, não por vaidade ou número, mas para que essa corrente de transformação continue chegando até você. Quando você se inscreve, ativa um lembrete espiritual em si mesmo: eu estou escolhendo alimentar minha mente com conteúdos que me elevam, em vez de conteúdos que me adoecem. Cada novo vídeo, cada nova reflexão, se torna uma oportunidade de você reforçar, no seu subconsciente, a imagem de quem você realmente é: um filho de Deus, portador de uma inteligência criadora, capaz de transformar a própria vida. Você pode começar hoje mesmo um novo hábito. Toda vez que perceber que está falando sozinho, pare por um instante e pergunte a si mesmo, com honestidade: o que eu estou plantando agora no meu subconsciente? Se for medo, culpa, autodepreciação, mude de direção. Mesmo que a frase não saia perfeita, troque o tom. Se antes você dizia: eu não vou conseguir, comece a dizer: eu estou aprendendo a conseguir. Eu vou dar meu melhor. A inteligência divina completa em mim aquilo que eu não sei fazer sozinho. Aos poucos, você vai notar algo surpreendente. Aquele falar sozinho que antes te constrangia se torna um momento íntimo de alinhamento com Deus. Você se pega no carro, indo ao trabalho, repetindo: eu sou guiado pela sabedoria divina. Hoje eu vou encontrar oportunidades inesperadas. Hoje eu vou ser instrumento de paz.
Hoje eu vou agir com mais serenidade. E, ao final do dia, olha para trás e percebe que, de fato, o dia foi diferente. Não porque o mundo lá fora mudou magicamente, mas porque o mundo dentro de você começou a vibrar em outra frequência. Esse é o segredo silencioso que muitas pessoas espiritualmente maduras carregam. Elas aprenderam a transformar o diálogo interior em oração contínua. Não uma oração de súplica desesperada, mas uma oração de afirmação, confiança e comunhão com o bem. Elas falam sozinhas, sim, mas, na verdade, estão falando com o divino que habita nelas. Estão, com cada palavra, lembrando à própria alma quem ela é. E você? Está disposto a transformar a sua fala interior em um instrumento de cura, prosperidade e paz? Está disposto a vigiar, com amor, o que sai da sua boca quando não há ninguém olhando? Porque é justamente nesses momentos que você revela, não o que quer aparentar para os outros, mas o que realmente acredita sobre si e sobre a vida. E é a partir disso que o subconsciente trabalha, silenciosamente, para construir o seu amanhã. Talvez, neste momento, você esteja se perguntando como levar tudo isso para o dia a dia. Porque entender que o subconsciente se expressa quando você fala sozinho é uma revelação poderosa, mas ela precisa descer da teoria para o chão da vida. Não adianta apenas saber que as palavras são sementes. É preciso começar a escolher conscientemente o que você planta, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você está cansado, irritado ou com medo. É justamente nesses momentos que a verdadeira transformação acontece. Joseph Murphy sempre insistiu em algo simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. Tudo começa no pensamento. Antes de cada hábito, de cada escolha, de cada reação, existe uma crença operando em silêncio. Quando você fala sozinho, essa crença se revela. E, ao se revelar, ela te dá a chance de ser revista, corrigida, purificada. Esse é o ponto em que o hábito aparentemente banal de conversar consigo mesmo se transforma em uma prática espiritual profunda. Você deixa de ser refém da fala interior e passa a ser o diretor da sua própria narrativa. Imagine-se diante de um espelho. Mas, dessa vez, não é um espelho físico, e sim um espelho mental. Cada frase que você repete para si mesmo é como um traço de tinta que você acrescenta à imagem que vê refletida. Se você vive dizendo eu sou atrapalhado, ninguém liga para mim, minha vida nunca anda, estará desenhando uma figura de derrota. E, com o tempo, vai acreditar tanto nessa imagem que começará a agir como alguém derrotado, mesmo quando o mundo lá fora te oferece oportunidades diferentes. Ao contrário, se você começa a se ver como alguém em processo, em construção, amado por Deus, capaz de aprender e crescer, a sua postura muda. Você caminha diferente, fala diferente, escolhe diferente. É por isso que, em vez de tentar controlar o mundo, muitas pessoas descobrem verdadeira paz quando aprendem a ajustar o próprio diálogo interior. Não é que os problemas desapareçam, mas a forma como elas os enfrentam é transformada. Onde antes havia pânico, começa a surgir confiança. Onde antes havia autossabotagem, nasce uma disposição sincera de se apoiar. Onde antes existia uma voz cruel apontando falhas, surge uma voz firme, mas misericordiosa, que corrige sem destruir. Tudo isso se manifesta nas palavras que você dirige a si mesmo, especialmente quando fala sozinho. Talvez você tenha, ao longo da vida, recebido mensagens que te fizeram acreditar que não tinha valor, que não era capaz, que não era suficiente. Esses registros, muitas vezes, foram tão repetidos que se tornaram uma espécie de trilha sonora interna. Você se acostumou a ouvir, por dentro, frases que jamais ousaria dizer a alguém que ama. E, mesmo sem perceber, passou a se tratar como um inimigo. O que Joseph Murphy te lembra, através desses ensinamentos, é que você não precisa continuar reproduzindo essa voz. Você pode escolher uma nova trilha sonora para sua alma. Essa escolha começa em pequenos gestos. Num dia comum, você comete um deslize, esquece um compromisso, responde de forma ríspida, erra em algo no trabalho. O velho padrão diria, você é um desastre, nunca aprende. O novo padrão pode dizer, eu errei, é verdade, mas eu estou atento. Eu reconheço, peço desculpa se necessário e aprendo com isso. Eu estou em processo, e Deus caminha comigo nesse processo. A situação fora de você talvez seja a mesma. O que muda é a vibração mental que você lança sobre ela. E é essa vibração que o subconsciente vai tomar como verdade e multiplicar. Eu quero te convidar a algo ainda mais profundo. Perceber o falar sozinho como um canal de diálogo com o próprio Deus que habita em você. Quando você fala com amor a si mesmo, não está apenas fazendo afirmações positivas,
está se alinhando ao olhar divino sobre você. Deus não te vê como um erro ambulante, mas como um espírito em desenvolvimento, cheio de possibilidades. Ao se dirigir a si com respeito, você está, de certo modo, concordando com a visão de Deus sobre a sua essência. Ao se agredir internamente, você se afasta dessa verdade. E aqui entra um ponto precioso dos ensinamentos de Joseph Murphy, a unidade com o infinito. Ele nos lembra que há uma presença divina em cada ser humano, uma centelha da inteligência universal operando em nossa mente subconsciente. Quando você fala sozinho, pode estar apenas reciclando medos humanos, mas também pode estar, se quiser, acionando essa presença. Quando diz, em voz baixa, sabedoria divina, guia-me agora. Inspira as minhas palavras, orienta as minhas decisões, pacifica minha mente. Você deixa de falar apenas com o próprio ego ferido e passa a falar com a fonte de toda a cura. Você já experimentou, em um momento de angústia, dizer algo assim em voz alta, talvez chorando, talvez tremendo: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti? Perceba que aí também há um falar sozinho. Talvez não houvesse ninguém no cômodo, mas você sentiu que não estava só. Esse é o ponto em que o diálogo interior se torna diálogo com o divino. A diferença não está na forma, mas na intenção. Quando a sua intenção é abrir-se à ajuda da inteligência infinita, o subconsciente se torna um canal por onde essa ajuda pode fluir. O mesmo vale para a prosperidade. Quantas vezes você talvez já tenha repetido, sozinho: dinheiro é difícil, nada dá certo para mim, eu nasci para sofrer. O subconsciente, fiel ao que recebe, encontra maneiras de confirmar essas declarações. Mas, a partir de agora, você pode usar esses momentos de fala interior para programar uma nova realidade financeira. Dizer, com convicção crescente: a riqueza de Deus circunda-me, flui através de mim, supre todas as minhas necessidades de forma perfeita. Eu sou um canal da abundância divina. Ideias prósperas chegam a mim, oportunidades certas se alinham ao meu caminho. Talvez, no começo, pareça que nada está mudando. Mas dentro de você, algo já começou a se movimentar. As raízes da escassez começam a ser soltas, e uma nova percepção de valor próprio começa a surgir. Você passa a se abrir para aprender, para estudar, para ousar, para oferecer seus talentos de forma mais generosa e estruturada. A prosperidade, então, deixa de ser apenas dinheiro entrando e passa a ser uma expressão da harmonia entre o que você pensa, fala e faz. O diálogo interior alinhado à plenitude divina abre as comportas para esse fluxo. Eu quero te perguntar, com toda sinceridade, qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Não amanhã, não depois de resolver todos os problemas, mas hoje, ainda com algumas dores, ainda com dúvidas, ainda em processo. Escreva nos comentários, se sentir, uma frase que você escolhe adotar como nova semente. Pode ser simples. Eu sou amado pela vida. Eu sou capaz de recomeçar. A sabedoria de Deus me direciona agora. Eu posso ser feliz, mesmo depois de tudo. Ao escrever, você não está fingindo que não sofre, está apenas declarando que o sofrimento não terá a palavra final. Talvez o seu hábito de falar sozinho tenha sido, até aqui, motivo de vergonha. Você se pegava conversando consigo mesmo e logo pensava: eu sou estranho, deve ter algo errado comigo. Hoje, você pode olhar para isso com olhos diferentes. Você pode agradecer à sua alma por ter encontrado, mesmo que de forma desajeitada, uma saída para não explodir por dentro. E pode decidir, a partir de agora, refinar essa saída, transformando em oração, em afirmação, em ponte consciente com o poder do subconsciente e com o amor de Deus. Sempre que a velha voz vier, e ela virá, porque padrões antigos não se desfazem do dia para a noite, procure lembrar-se desta verdade. Você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa, nem em tudo que diz para si mesmo por hábito. Você pode ouvir, reconhecer, mas escolher outra resposta. Se, por exemplo, vier o impulso de dizer: eu não sou capaz disso, você pode deixar essa frase passar como uma nuvem, e, em seguida, afirmar: eu posso aprender. Eu me permito tentar. A inteligência divina em mim é capaz. Assim, pouco a pouco, a voz antiga perde força, e a nova voz, alinhada ao bem, se fortalece. Lembre-se sempre de que a mente é como um jardim. Se você abandoná-lo, o que cresce espontaneamente são ervas daninhas. Se você decide cuidar, regar, podar, escolher o que planta, o jardim floresce. O seu falar sozinho é uma das formas mais diretas de jogar sementes nesse solo.
Você pode continuar plantando descuido, medo e autodepreciação, ou pode começar a lançar, com humildade e firmeza, sementes de amor, de confiança e de fé. A escolha é diária, às vezes minuto a minuto, mas ela é sua. E eu quero te encorajar, de coração, a não fazer disso um peso, mas uma alegria. Não se trata de vigiar cada palavra com neurose, mas de despertar para o privilégio de poder participar ativamente da criação da sua própria história. Saber que sua boca, mesmo quando ninguém está ouvindo, tem o poder de abençoar ou amaldiçoar o seu futuro é uma responsabilidade, sim, mas também é uma imensa liberdade. Significa que, mesmo que lá atrás você tenha sido ferido, programado para se diminuir, hoje você pode, com a ajuda de Deus, escrever um novo capítulo. Se este vídeo está te ajudando a despertar para o poder da sua mente, e se você sente que esse caminho de autoconhecimento espiritual faz sentido para a sua vida, eu te convido, mais uma vez, com todo carinho, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Esse gesto simples, de se inscrever, é também uma forma simbólica de dizer ao seu subconsciente: eu escolho continuar aprendendo a pensar, sentir e falar em alinhamento com o bem. Talvez você esteja se perguntando se é tarde demais para mudar. Talvez olhe para a própria história e veja tantos anos de autocrítica, de culpas, de medos repetidos, que pense, não tem jeito, eu já sou assim. Mas, sob a perspectiva do subconsciente e da presença divina, nunca é tarde. O subconsciente não envelhece, ele apenas responde ao que recebe. Se hoje ele começar a receber novas ordens, novas imagens, novas declarações, ele começará, hoje mesmo, a se reorganizar. E, com o tempo, essa reorganização se tornará visível nos seus sentimentos, nas suas escolhas, na sua saúde, nas suas relações. É claro que, em certos casos, pode ser importante buscar ajuda profissional, seja terapêutica, médica ou espiritual, para lidar com questões mais profundas. Isso não contradiz os princípios de Joseph Murphy. Pelo contrário, pode ser um complemento abençoado. O ponto central é que, independentemente do apoio externo que você receba, existe algo que ninguém pode fazer por você: escolher o que você vai repetir, em silêncio, para si mesmo, dia após dia. Essa escolha é intransferível. E é precisamente aí que reside o seu maior poder. Então, a partir de hoje, transforme o seu falar sozinho em um laboratório de criação consciente. Quando estiver dirigindo, arrumando a casa, caminhando, e perceber que começou um diálogo interno, pergunte-se: essa conversa está me aproximando ou me afastando daquilo que Deus quer para mim? Está alimentando medo ou fortalecendo fé? Está me diminuindo ou me lembrando de que sou filho de uma inteligência infinita? Se perceber que está se afastando, mude o rumo. Ainda que a mudança seja discreta, ainda que a frase positiva pareça frágil diante de tantos anos de negatividade, diga-a a si mesmo. Cada repetição sincera é um tijolo novo na construção da sua nova vida. Antes de encerrarmos, eu quero deixar algo muito claro no seu coração. Falar sozinho não é um defeito que você precisa pagar, mas uma ferramenta que você pode aprender a usar. Dentro de você não há apenas um amontoado de pensamentos confusos. Há uma alma que deseja crescer, um subconsciente que deseja ser instruído, um Deus que deseja se expressar. Quando esses três se encontram, a sua vontade consciente, o poder do subconsciente e a presença divina, a transformação acontece. E ela começa, muitas vezes, em momentos simples, cotidianos, em que você está aparentemente só, mas, na verdade, está sendo ouvido pelo universo inteiro. Olhe com carinho para a forma como você tem conversado consigo mesmo. Perdoe-se pelas vezes em que usou a própria boca para se ferir. E faça, daqui para frente, um pacto de amor com a sua própria mente. Usar a palavra, mesmo no segredo do quarto ou no silêncio do carro, como instrumento de cura, de fortalecimento e de comunhão com o bem. Porque, no fim das contas, aquilo que o subconsciente tenta expressar quando você fala sozinho é um chamado à consciência, o chamado para despertar do piloto automático, para assumir a autoria da sua história, para dizer a si mesmo, com firmeza e doçura, quem você escolhe ser a luz do amor de Deus. E eu deixo com você, como última reflexão deste encontro, que voz você vai alimentar a partir de hoje? A do medo ou a da fé? A da culpa ou a do perdão? A da escassez ou a da abundância divina? Lembre-se de que a cada frase que você repete para si mesmo, especialmente quando fala sozinho, você está escolhendo. E o maravilhoso é que você pode, agora mesmo, escolher de novo.